Protegendo a sua criatividade, a propriedade intelectual nas relações de trabalho. Bom, trabalhador, meu nome é Guilherme Magalhães, eu sou advogado trabalhista e hoje a gente vai falar aqui a respeito da propriedade intelectual nas relações de trabalho. Basicamente, a situação que ocorre pode ser assim em duas hipóteses. Existem dois tipos de contratos de trabalho voltados a essa parte de criação. Um contrato de trabalho normal, na qual a pessoa é contratada para a empresa para prestar serviço de forma contínua, com todas as características da CLT. Não vamos colocar um PJ aqui, tá bom? Mas, dessa forma, ele tem que trabalhar, tem que produzir algo. Então, essa produção também tem direitos à propriedade intelectual. Da mesma forma que existe um outro tipo de contrato de trabalho, que é voltado para a inovação científica. Ou seja, aquele trabalhador foi contratado especificamente para pesquisa científica e inovação. Ou seja, ele já foi contratado com um termo pré-definido, com algo a ser criado, vamos colocar assim. Obviamente, como é uma criação, a gente não pode defini-la, mas já é uma ideia daquele contrato de trabalho específico. Agora, existem duas situações que a CLT define. A primeira é aquela no qual o trabalhador, por meio de instrumentos disponibilizados pelo empregador, realiza uma criação intelectual com um contrato de trabalho normal. Nessa situação, o empregador tem direitos intelectuais a respeito daquela criação, desde que seja feita uma remuneração justa àquele empregado que consegue criar algo inovador e que, consequentemente, gere lucros para as empresas, vamos colocar assim. Além disso, também, voltando agora à segunda hipótese de contrato de trabalho que a gente havia tratado, em que o trabalhador foi contratado para uma inovação científica. Nessa hipótese, não existe a probabilidade de uma remuneração necessária, aumentada pela lucratividade daquela inovação científica, tendo em vista que esse trabalhador já foi contratado desde o início para aquela questão em si, vamos colocar assim. Então, dessa forma, aquele trabalhador em que já teve uma contratação voltada a essa situação, ele não vai ter um direito a uma remuneração justa, proporcional, vamos colocar assim, àquela invenção que ele realizou para o empregador, e dessa forma também o empregador mantém seus direitos intelectuais a respeito daquela criação feita pelo funcionário no momento do seu trabalho, obviamente. Me diz, trabalhador, você em alguma hipótese, por exemplo, já criou algo inovador para a empresa, qual gerou muito lucro para ela e posteriormente não teve uma remuneração justa? Ou você já foi contratado para fazer essa criação? Deixe aqui nos comentários.